mudar um pouquinho, mas não muito, né? Não sei se vocês sabem, eu combinei com o professor. E eu sei que é difícil entender, às vezes, esses conceitos, mas eu acho legal a gente perceber que nós só temos que entender, né? Nós não precisamos criar e nem descobrir, porque a minha apresentação agora, ela vai chegar ao salto quântico, mas na realidade nós vamos fazer um resgate histórico de como nós chegamos ao salto quântico, né? Então, muitas coisas vão complementar o que o professor falou, inclusive a questão do eletromagnetismo lá, as imagens. E é uma busca realmente histórica. Muitos desses personagens vocês já ouviram falar, alguns nem tanto. Minha apresentação é rápida, é breve, que eu tenho mais os dois colegas ali, a Fabíola e o Elcio também, que vão conversar com a gente. E daí, depois de toda a apresentação, a gente responde as perguntas que vocês quiserem fazer. A princípio, a gente começa aqui, né, em 400 a.C., com Demócrito e Leucipo. Eles começaram a dividir a matéria para descobrir até onde ia a matéria, né, até aonde a gente conseguia dividir essa matéria. E chegaram no momento em que chegaram numa partícula tão pequena, dada a época e as possibilidades que eles tinham, né, 400 anos antes de Cristo. E quando chegaram nessa menor partícula, acharam que era uma partícula sólida e chamaram de átomo por uma simples razão. A é sem e tomo é divisão. Então era sem divisão, a partir dali você não conseguiria dividi-la. E foi a primeira ideia de átomo que surgiu. Depois disso, a gente também vem em conjunto com a evolução celular. Então eu vou falando das duas, eu vou falando, assim como eu falo da evolução do átomo, eu falo da celular. E no final vocês vão entender a conclusão de tudo isso. Na evolução celular, em 1606, foi quando pela primeira vez Robert Hooke observou a possibilidade da célula. Coisa que a gente já vê, você pega um pedaço de cortiça, uma rolha de vinho, você consegue ver os pedacinhos lá. Aquilo ali é uma célula, né, de celulose específica. Então, a partir dessa observação, ele começou a ver que tinha, assim, alguma divisão para todo o elemento, para toda a matéria que a gente conhece, né? Existem divisões menores, não necessariamente só o átomo. E com um pouquinho mais de tempo, a partir de 1606, porque aqui ele fazia essas pesquisas a olho nu e com um microscópio bem, assim, um dos primeiros microscópios, uma lente bem ruinzinha. E aqui, vou tentar ler, tá, gente? Anton von Leeuwenhoek, né? Obviamente é alemão. Ele surgiu o primeiro microscópio lá. Ó. Ele tinha 400 lentezinhas que ele começava a trocar. E a partir dessas 400 lentezinhas, ele partiu da cortiça e começou a observar tudo que ele podia observar. E daí ele viu que o mundo era composto de células de variedades imensas, né? Células de tipos diferentes e naturezas diferentes. E surgiu um novo universo para ele, que é o universo microscópico. Até hoje ele tem a maior coleção de lentes que existe, que são 400 lentes para pesquisa, né? Ainda está lá no museu. E a partir dessas duas ideias do surgimento da célula, vem as evoluções que foram surgindo. Aí começa a evolução atômica. O professor falou da bola de bilhar, né? Em 400 a.C., o átomo seria algo indivisível. Dalton também continua com essa ideia em 1803, ele resgata essa ideia de que o átomo é a menor partícula e ela é indivisível, ele não é composto de mais nada, ele é uma matéria sólida, e ele usou como exemplo bolas de bilhar, né? Já em 1803. Partindo daí, de 1836 vem a teoria celular, aí já com um conjunto de cientistas, Matthias Schleidler e Theodor Schwann. Aqui já o microscópio é bem evoluído e eles já não observam somente as partículas, eles começam a observar também tipos de micro-organismos que existem, né? Então você já começa a dar nome. Então a teoria celular, na verdade, foi onde foi criada a histologia, o estudo das células. Em 1860, aí surge o estudo dos micro-organismos.
a partir daqui com Louis Pasteur, ele identifica que além de nós termos microcélulas, nós temos organismos muito pequenininhos que influenciam o nosso organismo, eles influenciam o nosso dia a dia. E esses micro-organismos também, se eles eram positivos, se eles eram negativos. O primeiro estudo foi feito a partir da levedura da cerveja, então é uma coisa positiva que provoca a fermentação, mas também começaram a observar que existiam vírus, bactérias e que isso poderia ser nocivo para o ser humano. E daí, o átomo de Thomson, em 1897, vem o surgimento que a gente falou, a primeira vez que você deixa do átomo ser indivisível e começa a observar o elétron. E daí entra onde o professor Paulo falou, né, da ideia do elétron, da ideia do átomo. Esse daqui eles chamam de uma ideia que o átomo ainda era uma massa, só que dele já tinha carga. Ele tinha uma carga positiva, que seria a massa geral, e as passas seriam os elétrons, que seriam as cargas negativas. E junto com Thomson, a gente tem aí o que a gente chama de a grande ópera dos quanta. O que isso significa? Que nesse mesmo tempo, se você observar 1897, 1895, 96 e 98, Roentgen, Becquerel, Marie e Pierre Curie começam a estudar a radioatividade. E nesse mesmo tempo, eles estudavam o fenômeno da radioatividade, mas não tinham noção de que existia o elétron. E o Thomson vai lá e afirma a existência do elétron. Então, eles juntam essas ideias, e a partir da junção dessas ideias, vem a teoria quântica a partir dos estudos de Max Planck. O Planck, ele estuda, na verdade, o corpo negro, que seria um corpo que ele absorve toda a energia, ele não reflete nenhuma energia, e ele faz a emissão dessa energia, e quando ele faz essa emissão dessa energia, vem aqui o termo que a gente chama de fóton, ou o quanta. E daí aqui nós temos aquela imagem que o professor falou, que seria o campo. Assim como você tem a natureza ondulatória da luz, você também tem a natureza corpuscular. Então você tem matéria e onda ao mesmo tempo. Para a gente conseguir entender, seria como se fosse o mar. Ao mesmo tempo que sobe e desce, você tem o transporte daquela matéria. Então, toda a teoria quântica é baseada nisso. O Planck, junto com aqueles estudos anteriores, começa a avaliar tudo isso só sabendo que o elétron existe. Ainda não tinha desenvolvimento como o átomo era. Então, eles vão descobrindo as coisas do grande para o pequeno. Aí, em 1913, Rutherford e Bohr começam a avaliar, analisar e descobrem que o átomo é composto do núcleo positivo, e daí separado, como o professor Paulo mostrou. E aqui tem níveis de energia, então eles descobrem que tem 8 níveis de energia e tem átomos em cada um desses níveis, do menor para o maior, e cada nível de energia são energias diferentes. E nesses níveis de energia, quando você começa a estudar a troca de nível de energia de um lado para o outro, é que a gente vai ter o salto quântico. Que é aqui que a gente começa, na verdade, a nossa história. O salto quântico nada mais é do que o átomo receber uma energia externa, e na hora que esse elétron recebe essa energia, ele tem energia demais para se manter naquele nível que ele está. Então, ele vai saltar para o nível superior ou para o nível que vai absorver, que vai entender ou sentir aquela energia como uma energia estável. No entanto, esse elétron aqui, ele não é daqui. Ele vai criar um desequilíbrio nesse átomo e quando ele retorna, ele libera essa energia em forma de luz. Só que essa forma de luz, ela não é uma onda somente, elas são o que a gente chama dos fótons, que andam em pacotinhos. A gente não consegue entender direito o que é esse transporte de pacote, porque o nosso olho não vê. Mas um bom exemplo é quando uma lâmpada fluorescente está para queimar. Ela não começa a piscar? É porque ela começa a entrar na frequência que o nosso olho não acompanha mais. Se a gente piscasse no mesmo ritmo da lâmpada, a gente veria uma luz contínua. Então, na verdade, toda luz transmite dessa forma, nesse piscar. Só que o nosso olho não tem velocidade e preparo para ver isso. Por isso que a gente vê uma imagem contínua. Um fenômeno que acontece é quando você vê na televisão, um computador na televisão, e você vê que a tela ela fica rolando. É porque tem a ver com a frequência e com a emissão passo a passo, pacote a pacote. Por isso que a gente chama de transportes por pacotinhos.
E tudo isso, na verdade, foi dito para a gente falar disso aqui. Essa evolução biológica e atômica possibilitou... Quem aqui tem em média 35 anos, levante a mão. Ok, nós temos, acho que no máximo 10 pessoas em eu quase, não vou. Não ia mentir assim. Em 1900, nós teríamos 10 pessoas nesse salão e não era eu que estaria falando. Né? Já passei. Então, isso possibilitou, junto com o Pasteur, aí sim, você ensinar as pessoas a lavarem as mãos por causa dos micróbios, das bactérias, a aumentar a expectativa de vida do ser humano. E daí sim, daqui de 1900, nós passamos para 2020 com uma média de vida de 74 anos. Nós não estamos preparados para isso aqui. Eu não vou perguntar quem tem 74, gente, fiquem tranquilos. Né? Nós não estamos preparados. Então, a ideia agora dos próximos palestrantes é falar e discutir o que nós vamos fazer num planeta com tanta gente, né, com tantas mentalidades diferentes, com tantas ideias diferentes, com tanta energia sendo jogada para todos os lados, e o que a gente vai fazer com isso. E essa é a ideia da concepção social do salto quântico. Tá ok? Obrigada, daí depois da última palestra a gente troca. Fabiola, por favor. Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Fabiola. Então, dando prosseguimento à proposta do nosso grupo de fazer essa reflexão sobre o salto quântico, eu vou fazer uma breve abordagem sobre a crise mecanicista e eu vou dar início com essa frase aqui que eu escolhi de Allan Kardec. O homem tem sempre o livre-arbítrio? Uma vez que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria como uma máquina. Então, se nós pensarmos em comparar o homem a uma máquina, o ser humano a uma máquina, parece uma ideia um tanto quanto absurda. Mas se nós fizermos uma retrospectiva da formação da mentalidade ocidental, nós iremos perceber que na história das civilizações humanas, as descobertas, as invenções e as ideias de espíritos pontuais e capacitores sempre fizeram surgir novos princípios e novos valores que provocaram uma mudança na nossa trajetória. Como, por exemplo, a invenção da imprensa por Gutenberg em 1450 na Alemanha. Então, a partir da mecanização da impressão, o homem ele pôde ter acesso ao conhecimento e fazer a construção desse conhecimento por ele mesmo. Porque até então, o controle dos textos e dos livros era de controle da Igreja Católica. Então, quem dizia o que poderia ser lido ou não eram as autoridades religiosas. Nessa mesma época, na Europa renascentista, com a tradução dos textos da Antiguidade Clássica e com a retomada da cultura greco-romana, surgiu um movimento de renovação literária, artística, estética, filosófica na Europa e que tinha como principal ideal o humanismo e o antropocentrismo. E, sendo assim, o homem passou a ser o centro e a medida de todas as coisas. A partir de então, surge assim uma nova mentalidade, que é caracterizada pela ascensão da razão humana e pela emancipação do homem. Então entra em colapso o pensamento teocêntrico medieval, que é o teocentrismo, né, que é a concepção de que o Deus é o centro de tudo. E, a partir de então, tem início a transição da era medieval para a era moderna. Originada pelo Renascimento e embasada filosoficamente pelo Iluminismo e os seus princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, o pano de fundo, esse contexto da era moderna, é o pano de fundo para a Revolução Científica, que tem início no século XVIII. E o grande marco da Revolução Científica foi a substituição da teoria geocêntrica do universo, de Ptolomeu,
que a Terra estava no centro do universo, pela teoria heliocêntrica de Copérnico, onde o Sol seria o centro do universo. Então, essa nova visão, ela marcou o início de uma nova cosmologia. Quando Galileu comprovou a teoria heliocêntrica de Copérnico, através do telescópio, tem início uma nova ciência, a ciência experimental, feita através da observação. Então, Copérnico, ele observa os fenômenos e passa a descrevê-los através da utilização da matemática como linguagem da física. E a partir de então, tem uma transformação profunda na nossa visão de mundo, na nossa visão de nós mesmos, a partir dessa nova cosmologia. Um tempo depois, Isaac Newton, através de uma síntese de todas essas teorias, essas ideias desses pensadores, ele descreve o funcionamento do mundo físico pelas leis da mecânica, através de fórmulas e equações. E a partir de então, tem uma determinação cada vez mais matemática do mundo físico. O real, ele passa a ser tudo aquilo que pode ser medido e quantificado. Então, a partir daí, nós podemos perceber a construção desse cenário do mundo físico naquela época, através desse ponto de vista mecânico. O cosmos, ele é visto como um grande mecanismo, onde todos os fenômenos são governados pela lei da causalidade de forma linear. E a partir daí, surge essa metáfora do universo mecânico, que é o universo como um relógio. Só que para entender o funcionamento desse relógio, é necessário desmontar as suas partes. E essa é a premissa de René Descartes, considerado o pai da filosofia moderna, quando ele faz, através do seu método, a separação do todo em partes menores, para analisá-las de forma separada. Então, essa separação é chamada dualismo cartesiano. Mente, corpo, sujeito-objeto, razão e emoção. Essa separação, ela tem como objetivo reduzir a complexidade para poder estudar os objetos de forma mais simplificada. Então, ele propõe, como ponto de partida para o conhecimento, a redução da complexidade e a busca de uma verdade que não possa ser posta em dúvida, que é o chamado racionalismo cartesiano. Então, ele converte a dúvida em método. Duvido, logo penso, logo sou. Né? Então, esse racionalismo cartesiano, o que acontece? Ocorre uma redução da subjetividade humana. Porque como o conhecimento verdadeiro, ele só é conseguido através da razão e do intelecto, tudo aquilo que faz parte do conhecimento sensível, a razão, a emoção, a intuição, a imaginação, ela é colocada de lado, é excluída. Então, essa redução da subjetividade humana, ela faz com que todo conhecimento sensível seja simplesmente ignorado. Então, o que se observa na era moderna é que, apesar da libertação do homem do poder e do controle da igreja, também do dogmatismo religioso, o que se observa é que continua uma visão dogmática da realidade, só que ao invés do dogmatismo religioso, ele passa a ser um dogmatismo científico. A concepção científica mecanicista, ela foi uma poderosa alavanca para as transformações técnicas e produtivas, portanto sociais, que se observou no século XVIII na Revolução Industrial. Tivemos grandes invenções como a máquina de tear, a máquina a vapor, a locomotiva, que alteraram de forma significativa a nossa sociedade. A partir de então, nós começamos a praticar o crescimento extensivo, em nome do progresso, em nome do desenvolvimento e do avanço científico. O que acontece é que, com o passar do tempo, nós começamos a aplicar essa lógica mecânica, né, da máquina artificial
para os problemas que são humanos e sociais, que por natureza são complexos, sistêmicos e multidimensionais. E o que acontece é um desdobramento perverso desse tipo de mentalidade que nós observamos na história. No século XX, várias experiências sociais, como as duas grandes guerras, os regimes totalitários, os desastres ecológicos e a submissão da ciência a um modelo militar, aos interesses militares e econômicos, fez com que passássemos a duvidar dessa soberania, dessa hegemonia científica. Então, a partir de então, a ciência ela passa de ser ela era um elemento libertador, né, na transição da era medieval para a era moderna, e ela passa a se inserir na lógica capitalista e econômica, né? Então, a partir de então, a nossa relação com a natureza ela passa a ser uma relação de domínio, com a exploração dos seus recursos de forma insustentável, que resulta em aquecimento global, diminuição da biodiversidade, poluição atmosférica, o uso indiscriminado de agrotóxicos e venenos na agricultura industrial. E essa degradação generalizada, da biosfera, ela é gerada pelo nosso próprio processo civilizatório e o nosso modelo de progresso. Então, se fizermos no século XXI, trazendo agora para a atualidade, a partir de novas descobertas, esse modelo, esse paradigma científico mecanicista, ele passa a ser questionado. Então, não se sustenta mais a antiga cosmologia, né? Hoje nós sabemos que o universo ele não é estático, que as galáxias estão em movimento de expansão de forma acelerada, né? A realidade da física subatômica, ela nos leva a uma reconceituação da natureza e também ela nos demonstra que o universo é muito mais complexo do que se pensava até então. Algumas descobertas de Einstein, Heisenberg, Niels Bohr, Max Planck, Prigogine, entre outros, eles acabam por derrubar alguns pilares de alguns mitos científicos, como, por exemplo, a possibilidade de se estudar um objeto sem nele interferir, a noção absoluta de tempo e espaço absolutos, a previsibilidade, a linearidade e a ordem dos fenômenos. A matéria que nós conhecemos hoje, que é formada por partículas, átomos e moléculas, ela representa apenas 4,9% da massa total do universo. E o resto é constituído por uma forma totalmente diferente e misteriosa que não emite luz, que é a matéria escura e a energia escura. Ou seja, o desconhecido e a incerteza é que de mais concreto nós temos em relação ao que nós conhecemos sobre o universo. Só que essa nova realidade da ciência, ela não se encaixa nessa moldura materialista mecanicista. Então nós precisamos fazer não se trata, né, de nós negarmos todos os benefícios dos avanços científicos e tecnológicos que nós alcançamos até agora. Mas é preciso refletir sobre essas ideias que há 300 anos atrás elas eram interessantes, foram importantes, mas que hoje em dia elas já não servem mais, né, para a nossa civilização atual. Então nós precisamos reformular esses antigos paradigmas, esses pressupostos que eles estão inscritos em nós culturalmente, e precisamos fazer uma trajetória de desconstrução dos preconceitos e reconstrução do conhecimento. Nós devemos voltar à antiga concepção grega do conhecimento aliado à sabedoria prática, a pronesis. Por quê? Porque o conhecimento ele precisa se transformar em saber fazer, em saber se relacionar com o próximo, em saber decodificar a vida, decodificar os seres, a natureza e o meio ambiente. Então, nesse percurso que nós transitamos até aqui, nós pudemos observar uma diversidade de direções e rotas civilizatórias
que nós traçamos até aqui. Do ponto de vista evolutivo, essas mudanças elas são lentas, porque sempre é necessário um aumento da massa crítica para que nós possamos operar as transformações e as revoluções necessárias na Terra. Então, no entanto, só em condições propícias, né, a semente ela germina no tempo. Então, nós estamos diante de uma época onde a incerteza ela é muito mais evidente, muito mais acentuada, né? E nós estamos avançando numa curva da história, que certamente irá nos provocar um novo paradigma, um novo pensamento, para um novo passo. E esse novo passo, ou esse salto, quem irá continuar a apresentação falando é o Elcio. Vou tentar fazer um negócio mais leve para vocês nesse horário. Então, na realidade, dando continuidade ao que a irmã Fabíola falou, queria começar com uma reflexão em relação a essa mudança de mentalidade, uma nova visão. Na realidade, uma transformação de valores, dos nossos valores, das nossas crenças, né? Por exemplo, a visão que nós temos, ou a mudança da visão que nós temos de nós mesmos, a visão que nós temos do outro e a visão que nós temos dos seres do planeta, do meio ambiente. Se você tiver entendimento do que o mundo humano, ele é pertencente à natureza do mundo, ou seja, o sistema humano, ele é pertencente ao sistema natural, que todos nós fazemos parte. Esse sistema natural, que nós fazemos parte dele, ele não está relacionado, nós não estamos fora dele, apenas para o consumo dele. Nós fazemos parte dele. Então, uma visão diferente de nós estamos fora desse sistema, estamos contidos nesse sistema natural, mas não apenas para consumo, para conviver com ele. Se você for pensar nisso, é uma contrapartida desse mecanismo, desse universo mecanicista, que foi falado anteriormente. Então, nessa linha de mudança de mentalidade, você imagina uma coisa. Se a gente pensar no salto quântico de uma maneira mais filosófica, ele nos demonstra que nada é linear e que nada é determinado. Ou seja, nada é concreto. Isso vai contra os princípios deterministas que a gente viu até agora. E, se nada é determinado, isso gera grandes incertezas para a gente. E isso nos leva a perguntas cada vez mais complexas, indagações cada vez mais complexas, porque tira o chão do determinismo. Então, conversando, né, com o Rui, ele comentou uma frase do Leocádio, né, Rui? Em relação a que nós vivemos num oceano de incertezas, com arquipélagos de certezas. Por exemplo, a existência de Deus, nós sabemos da existência de Deus. E ao mesmo tempo nós sabemos que somos seres da eternidade. O que isso significa? Que a gente pode cair, levantar, a gente pode se reinventar, a gente pode recomeçar a qualquer momento. Dependendo da nossa mudança de mentalidade, dependendo do nosso amadurecimento moral, a gente pode mudar todo o tempo. Então é uma visão diferenciada que nós temos de ideia de natureza. Então, em síntese, nós somos um sistema humano que, em conjunto com outros sistemas, nós fazemos parte do todo. E é preciso ter a proteção de cada sistema para manter o funcionamento desse todo. Se a gente pensar nos dias de hoje, então é uma mudança na nossa percepção da natureza. Se pensar nos dias de hoje, parece que nós estamos num movimento descendente, né? Com as crises políticas, ambientais, com as crises sociais. Mas se você pensar nessa percepção diferenciada de natureza, tudo pode ser mudado a qualquer momento. Então nós podemos interagir e mudar a nossa mentalidade para mudar essas crises. Então nós precisamos ter um comprometimento com algumas coisas básicas, com alguns códigos, na realidade. Você tem que ter uns códigos mínimos de convivência em relação a um código mínimo estabelecido
para ter a possibilidade da vida coletiva no planeta. Deixa eu só colocar minha cola aqui. Então, códigos mínimos de convivência, uma convivência harmônica para possibilitar essa vida coletiva dos seres vivos no planeta. Se você for pensar, tudo sugere um código básico, né? E todos os seres vivos, eles estão sinalizados para preservar a vida. Assim como nós deveríamos estar sinalizados para preservar a vida. Inclusive na cadeia alimentar, que ela faz um equilíbrio da vida e faz um equilíbrio do ecossistema. Então é preciso também, fora esses códigos mínimos de convivência coletiva, é preciso ter códigos comportamentais. Esses códigos comportamentais, eles são os códigos de conduta moral, na realidade. E esses códigos de conduta moral, eles precisam ser definidos, discutidos por todos, precisam ser definidos e principalmente precisam ser seguidos por todos nós, em comum acordo. Então, a priori, todos nós seres humanos nós precisamos de estar ligados a duas coisas básicas. O primeiro é você contribuir com a evolução e com a existência e com a evolução do sistema planetário que nós fazemos parte. E a segunda, nós temos que reduzir ao mínimo os impactos negativos dos nossos comportamentos em relação ou sobre esses sistemas naturais. Então, tudo que a gente faz em relação à natureza, nós temos que ter um entendimento de qual é o impacto que isso causa no sistema como um todo. Então, isso nos leva a um pensamento de um contexto planetário. Nós fazemos parte do planeta, desse sistema planetário. Então, na realidade, se a gente pensar numa linha do tempo, até agora, em todos os acontecimentos que tiveram, foram acontecimentos constitutivos dessa nova era planetária. Dá para citar alguns exemplos. Em relação a Darwin, por exemplo, a unidade da vida. Então, todo ser ele é fruto de uma evolução. Ou seja, há um código base sendo seguido em todo o processo evolutivo. Alguns saem da água, vão para a terra, outros criam patas, outros criam asas. Então, há um código sendo seguido nesse movimento. Houve também outro exemplo, que é a internacionalização dos direitos comuns dos homens. Se a gente for pensar lá na Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, a gente conseguiu, no século XIX, alcançar a liberdade através da abolição da escravatura. No século XX, a gente conseguiu alcançar os direitos iguais para todos, mas a gente não conseguiu alcançar ainda a fraternidade. E vou fazer uma ligação da fraternidade daqui a pouco. Então, houve também alguns marcos, por exemplo, a propagação da informação no mundo, a galáxia de Marconi, né? O desenvolvimento das telecomunicações, a criação do telégrafo, por exemplo, que reduziu as distâncias através de informações em código, por exemplo, código Morse. Depois veio a inclusão do som, que é o telefone, né? Você conseguir falar com as pessoas, ou seja, encurtou mais ainda a distância. E depois teve um desdobramento em relação à internet, a inclusão da imagem e som ao mesmo tempo. E hoje nós temos videochamadas que você consegue falar, interagir com a pessoa em qualquer lugar do planeta. A gente teve também os avanços tecnológicos através das guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Foi a primeira vez que teve uma tentativa de governança planetária através do totalitarismo, que era um povo querendo dominar o planeta inteiro. E com isso a gente teve 6 milhões de mortes, né, 6 milhões de óbitos, que deixa claro o nosso avanço tecnológico cada vez maior, sem ter o avanço moral em relação a isso. E esses 100 milhões de mortos foi por intolerância, simplesmente por intolerância. Então, no fim, a gente acaba chegando nesse advento lá nos Estados Unidos o ataque às Torres Gêmeas e o ataque ao Pentágono. Então, você imagina uma nação, a mais poderosa do mundo, sendo atacada lá nos símbolos nacionais deles, mas o mais interessante para essa mudança de mentalidade foi que tudo isso foi feito ao vivo. A gente conseguiu ver, não sei se vocês lembram disso, a gente conseguia ver ao vivo o ataque às torres caindo, as pessoas lá se jogando. Quer dizer, isso gerou uma comoção geral planetária. Você vê aquilo. Se você for pensar nos desastres naturais,
né, os furacões lá nos Estados Unidos, o tsunami na Ásia, você vê ao vivo agora o que está acontecendo. Então isso gera uma comoção planetária. E acontece com isso um movimento muito interessante, que é o movimento de multiplicação das iniciativas de solidariedade. Então você começa a ter uma proximidade dos países, começa a ter um interesse maior dos países por problemas de outros países. Na verdade, você tem, por exemplo, um aumento nessas organizações não governamentais. Você vê as pessoas se comovendo e tentando ajudar de alguma maneira, não é verdade? Então, emerge aos poucos essa grande demanda de solidariedade no planeta. E essa solidariedade ela não depende de lei, ela não depende de decreto. Ela precisa ter condições para você libertar a força de vontade nas pessoas. Hoje em dia ainda é por tragédias, mas por que não começar a agir nessa solidariedade por vontade própria? E com os avanços tecnológicos nos dias de hoje, ele dá muito mais condições da gente fazer isso. Então, por exemplo, com o advento da internet, você consegue expor, ou foi exposto para todo mundo, as desigualdades do planeta. Não é verdade? Então, o que acontece? Você começa a pensar que você começa a ver hoje todas as desigualdades que acontecem. Então, hoje, como um cidadão do mundo, se eu estou num país, por exemplo, que tem muitas desigualdades, eu começo a pensar por que não está num país que tem uma condição melhor. Então, você vê os movimentos migratórios hoje, né? Das pessoas saindo do seu próprio país e tentando ter uma condição melhor de vida. Tem 2 bilhões de pessoas, né, que não têm saneamento básico. Então, você imagina uma coisa. Agora, eu sou um cidadão do mundo. Eu posso ir para cá ou ir para lá para tentar melhorar minha condição para a própria preservação da vida. Não é verdade? Então, isso é chamado de uma pátria comum, ou a terra-pátria, segundo Morin, que agora eu sou cidadão desse planeta e eu também tenho o direito de ter igualdade, né? Então, o que eu posso dizer é um exemplo prático nos dias de hoje. Como é que a gente chega nessa condição de ter essa mentalidade? Se você for pensar em alguns movimentos que acontecem hoje, tem um exemplo prático de empresas multinacionais e grandes indústrias. Elas mudaram esse conceito de como atuar nos problemas que elas têm. Antigamente, se você lembra, existia um nível hierárquico que era responsável pelas estratégias e que dava soluções dos problemas que eles achavam que deveria seguir. Hoje em dia, as empresas elas têm um entendimento de um conceito de amar os problemas. Nós precisamos ir a fundo e avaliar os problemas, mas para isso a gente vai até onde acontece o trabalho. Porque as pessoas que estão trabalhando nas organizações, elas têm contato direto com os problemas que acontecem. Existe um termo chamado Gemba, em japonês, que ele diz assim, você vai onde está o trabalho. Então, as empresas, o que elas fizeram? Elas começaram a criar equipes multifuncionais. E elas foram além disso. Elas começaram a criar equipes transdisciplinares, com vários entendimentos, equipes com pessoas de departamentos diferentes. E depois elas foram além disso e começaram a trazer pessoas de gerações diferentes. Pessoas da minha geração, pessoas mais novas, que têm um entendimento melhor da tecnologia, que pensam fora da caixa, já vieram com outro entendimento. Então, com isso, elas entenderam que, utilizando essas equipes multifuncionais, transdisciplinares, de gerações diferentes, elas tiveram uma efetividade exponencial para as inovações e para a resolução dos próprios problemas. Tem uma estatística no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que é o MIT, que ele diz assim, 18% das empresas, das grandes empresas e grandes indústrias hoje, elas já atuam dessa forma, com equipes multifuncionais, transdisciplinares e com diversas gerações envolvidas. 40% estão do meio para frente, elas já estão avançadas nesse processo, nessa direção. E 20% e 30% já entenderam que elas precisam utilizar esse tipo de mecanismo, esse tipo de conceito, para conseguir ter sucesso. Obviamente, ainda visa lucro, né? Ainda visa redução de custo, esse tipo de coisa. Mas já é um entendimento diferenciado do que era antigamente. E só 12% que está estagnado e ainda resolvendo mudar. Então, 88% pelo menos está indo nessa direção. E aí, o que elas fazem? Para isso, elas utilizam essa tecnologia, né?
Se você for pensar no exemplo prático que acontece hoje, você consegue hoje colocar numa videoconferência, através das ferramentas que a gente tem, 200 pessoas de 6, 7, 8 países diferentes, numa conferência. Qual que é a ligação com o que eu estou falando? Se você for pensar, a empresa ela dá um objetivo comum para 200 pessoas, obviamente adequando o time zone lá, para dia e noite, de 6 países diferentes, de equipes multidisciplinares. Então, elas passam o objetivo que a empresa quer atingir nos próximos 3 meses, quais atividades que vão ter que ser feitas. Aí, essas equipes multidisciplinares, elas se separam, fazem o planejamento, escolhem as atividades que elas vão fazer e depois voltam para essa videoconferência e elas demonstram, né, o que elas vão fazer, dizem qual que é o planejamento, e daí há um comum acordo das 200 pessoas em relação a que aquilo vai ser feito por aquelas equipes nos próximos 3 meses. E 3 meses depois eles se reúnem. Se você for pensar em trazer essa mentalidade, os avanços tecnológicos já permitem que a gente consiga fazer isso num pensamento mais social, num pensamento planetário. Se você pegar esse mesmo movimento e colocar, por exemplo, para discutir problemas mundiais, a gente poderia estar ativo nisso, atuando ativamente. Porque nós já temos a infraestrutura tecnológica para ter a criação de uma sociedade planetária. A gente ainda só não tem a mentalidade, o avanço moral para utilizar, mas isso já é utilizado hoje nas empresas. Então, você tendo essa estrutura, né, necessária para a criação dessas soluções, você imagine, hoje em dia, você tem lá um problema político que acontece no Brasil e no mundo. Você imediatamente opina. Você tem ferramentas hoje, na ação de um clique no teu celular, que você opina em relação se você acha aquilo certo, se você acha aquilo errado. Na verdade, imagine você utilizando a mesma tecnologia para resolver um problema social de um outro planeta, de um outro país, que gera um problema para o planeta como um todo. Então, já encaminhando para a conclusão, tem 2 vertentes de Morin que ele fala em relação à criação de instâncias. Por exemplo, criação de instâncias para assumir os problemas globais, que seria nesse sentido. Uma criação de instâncias ecológicas para a preservação dos sistemas naturais. Uma ação econômica focada em necessidades e não em lucro, para você conseguir diminuir as desigualdades. E uma instância cultural, multicultural, para você entender que esse movimento multicultural, ele dá a possibilidade de a gente ver os problemas de diversos ângulos, com diversos entendimentos. Então, isso potencializa as soluções dos próprios problemas. E ele tem uma vertente mais humanista, de humanismo, que é em relação a ter uma consciência de civilizar o mundo. Você ter essa participação ativa como cidadão do planeta em relação a essas soluções sociais, ambientais, políticas. Então, se for pensar hoje, você colocar o ser humano no foco de proteção, de preservação da vida. Então, por exemplo, você tem hoje em países superdesenvolvidos, pessoas que consomem 14 vezes mais os recursos que estão disponíveis do que nos países subdesenvolvidos, pessoas que não têm nem saneamento básico. Então, a discrepância é muito grande. Então, essa mentalidade tem que começar a atuar com a ajuda do avanço tecnológico, mudar a mentalidade e atuar para começar a diminuir essas desigualdades e ter esse entendimento, né, que está aberto para a gente atuar. Então, basicamente, a gente ter um esforço aqui, e um entendimento de nós mesmos como seres planetários, que precisamos estar atuante nesse movimento de mudança dessa mentalidade para uma era planetária. Então, na realidade, era isso que eu queria falar para vocês. Obrigado pela paciência, né, até esse horário, por ouvir. E agora a gente vai abrir para perguntas, mas obviamente que toda e qualquer pergunta vai ser respondida pelo Rui, né? Não pela gente. Foi tão claro que não ficou nem... Tem certeza? Eu acompanhei alguma coisa do grupo aí, e uma coisa interessante que eu li do Erwin Lázaro é o poder dos pequenos grupos de pessoas.
Então, quando a gente está no centro espírita, a gente tem que pensar que esses grupos que nós formamos aqui tem um poder enorme de modificar o mundo. Tudo que a gente tem hoje de bom aí, seja Uber, seja Netflix, foi um pequeno grupo de pessoas que pensou. Vocês queriam falar alguma coisa sobre isso? Na realidade, é uma situação disruptiva, né? É disruptivo, porque hoje qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, ela faz um vídeo no YouTube e expõe alguma coisa dela mesma, uma coisa única, na verdade. Quando você pensa nessas novas ideias, hoje em dia tem grupos e organizações que eles abrem a conexão para as pessoas, para elas darem as ideias lá. As ideias de qualquer tipo de solução, seja social, seja político, seja visando lucro, seja redução de custo. E essas organizações, você se conecta lá nessas organizações, que é de graça, você traz as ideias, eles avaliam qual que é o potencial da ideia e daí fazem o investimento. Eles pagam para você falar sobre a ideia e daí também eles disponibilizam equipes para levar essa ideia adiante. Então tem muitas ideias acontecendo, tem muitos aplicativos, né, acontecendo, que em certas regiões eles estão atendendo nichos que antigamente era impossível. Você imagina um exemplo assim, você tem uma comunidade informal que faz comida em casa e entrega em algumas empresas, né? Isso é só um exemplo. E agora tem aplicativos que essas pessoas, elas se conectam nesse aplicativo, se cadastram, e ela cadastra os clientes e consegue se conectar, por exemplo, com Uber ou com outras pessoas que fazem entrega, sem ter custo nenhum para entregar as comidas ou para prestar algum serviço. Antigamente é impossível fazer isso. Hoje essa organização dá a possibilidade de você se cadastrar no aplicativo, ter uma clientela e ter a entrega e o desenvolvimento do seu negócio em relação utilizando essas tecnologias, a custo zero, né? Deixa eu dar um pitaco aí. Eu acho importante essa colocação do Luiz Alfredo. Ele falou, não sei se todos ouviram, estão me ouvindo também. Ele falou como é que grupos pequenos podem transformar o mundo, né? Hoje nós temos o conceito de redes. O que o Elcio estava falando são as redes que nós conhecemos, a internet, as redes sociais, etc. Mas nós sabemos que existe uma rede maior, que a internet nada mais é do que um arremedo, digamos assim, dessa rede, que são as redes espirituais. Todos nós estamos ligados a milhares de pessoas no planeta, tanto encarnados quanto desencarnados, por afinidade, né, por ligações no sentido de família espiritual, e toda vez que nós processamos uma informação e transformamos em conhecimento, nós jogamos nessa rede. E ela é alimentada simultaneamente em tempo real. Mais rápido que a própria internet, porque ela não está vinculada nem a espaço nem a tempo, é transespacial e atemporal. Então, veja, às vezes a gente imagina que nós estamos aqui em 122 pessoas, que foi o que eu contei aqui, que assinaram a listagem, e que esse diálogo todo fica restrito a esse ambiente. Não fica restrito a esse ambiente. Multiplique essas 122 pessoas por milhares de pessoas. E, em última instância, nós vamos alcançar a própria humanidade. Porque eu estou ligado, por exemplo, a N pessoas no planeta, mas essas pessoas que estão ligadas a mim também, por sua vez, estão ligadas a outras milhares de pessoas e no final nós encontramos a própria humanidade. Então, esse momento, nós estamos contribuindo para uma reflexão crítica em torno de uma possibilidade de um mundo melhor, com base nessa revolução que a ciência experimentou nesses últimos 2 séculos. O que é que ela revelou? Revelou, talvez, não sei se tem algum físico aqui, o Paulo é engenheiro, mas conhece bem física, o Raul é também engenheiro, mas conhece bem a física. Talvez a área das ciências exatas não concorde comigo. Mas a maior conquista dessa revolução, que é a revolução quântica, foi revelar a nós mesmos a nossa singularidade. Quer dizer, 2 pessoas não veem a mesma coisa do mesmo jeito. É sempre uma singularidade, por isso que é uma singularidade irredutível. E a compreensão dessa singularidade é que vai nos levar à fraternidade que o Elcio se referiu. Que a Revolução Francesa trouxe essas 3 bandeiras, a liberdade no século XIX, a igualdade no século XX, mas a fraternidade ainda é um desejo nosso.
ainda está no horizonte. Então, a fraternidade realmente só chegará, ou encontraremos, na medida em que nós internalizarmos essa compreensão de que nós somos, como seres humanos e como espíritos, absolutamente iguais, independentemente do estágio. O Paulo falou ali dos estágios do espírito, pedra, vegetal, animal. Há uma unidade fundamental. Nós somos absolutamente iguais enquanto princípio inteligente. Mas como indivíduos nós somos diferentes. A compreensão dessa dualidade, que é conjuntiva, é que levará a um mundo fraterno, né? Então, podem ter certeza que nós estamos, nesse momento, ajudando a sensibilizar o planeta inteiro a pensar diferente e na possibilidade de um mundo melhor. Tem mais tempo aí para perguntas. As perguntas? Só para concluir o que o Rui falou, lembra quando eu mostrei lá da disputa dos quantas, que eram várias pessoas em anos diferentes, em lugares diferentes, que descobriram a radioatividade? É essa rede que ele está falando. Em que mesmo naquela época não existia internet, não existia computador, a comunicação era muito mais difícil. Para você conseguir um livro, um artigo, você levava meses, né? Até a carta chegar na universidade, a universidade mandar a resposta, você ter a aprovação do autor. Então a coisa era muito mais lenta. E essa rede existe realmente e a gente percebe ela muito bem. Por isso que eu falo, apesar da dificuldade que a gente tem de entender, nós só temos que entender, nós só temos que pegar aquilo que já foi descoberto e compreender. E cada vez que uma pessoa compreende, é uma luz que se acende para que outras pessoas também aprendam. Porque a maioria das coisas que a gente não aprende sozinho, a gente aprende e passa para o outro, né? E é isso que faz essa rede realmente se eternizar aí e virar realmente planetária, certo? Não. Então, gente, muito obrigada. Posso dar por encerrada a reunião? Se tiver nenhuma pergunta, por favor. Eu só quero falar outra coisa. Então tá. A nossa participação a gente dá por encerrado. Muito obrigada pela atenção, gente. Vocês são um público assim excelente. Muito bom falar com vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.